Mais uma vez, gostaríamos de cumprimentar a todos os cursistas e as cursistas que participam deste curso de especialização em Educação para a Diversidade. Hoje, então, no debate, um diálogo entre eu, professora Aline, e o professor Gregório, a partir, então, do tema referência da disciplina 5, Identidade Étnico-Racial Negra no Brasil, Desafios e Dilemas, podendo, então, abordá-la dentro daquilo que nós já referimos no texto base, que já está com todas e todos vocês, que trata da alteridade, racismo e direitos humanos, entrelaçamentos e indagações. Nós pensamos esse momento em 3 grandes blocos. O primeiro, para que tratemos do racismo, um conceito que ainda precisa ser problematizado no interior da escola. E no segundo momento, tratar da questão do mito da democracia racial. E o terceiro e último momento, que é a escola como promotora dos direitos humanos e da luta por equidade. Nesses intervalos dessa discussão, desses 3 blocos, nós estaremos também trazendo 2 vídeos ilustrativos que podem também contribuir para ampliarmos a discussão deste tema. Bom, no sentido de introduzir nossa conversa, a gente vai ter como base então o texto que vocês têm da disciplina, e acho que é bom começar dizendo que tratar de relações étnico-raciais nas escolas ou nos espaços educativos em geral, por vezes entrar em algumas polêmicas, entrar em situações de constrangimento que nem sempre são bem administradas, né, por nós professores ou por gestores, enfim, né. O intuito do texto, no seu início, é definir o conceito de uma maneira mais teórica do que seria racismo, né? O que é racismo? A gente faz 3 definições de racismo, né? A primeira dela compreende o racismo como aquela doutrina que seria científica, né? Hoje já sabe que não, que acredita na existência de raças, diferentes raças humanas, e hierarquiza essas raças, né? Tendo como a raça ariana uma raça superior e as outras raças inferiores. Esse conceito de racismo, esse primeiro conceito, ele vem das diferentes teorias do século XIX que tiveram muita força no século XX, nascem na Europa, mas se expandem para todo o Ocidente e pautam, inclusive, políticas de branqueamento aqui no Brasil, que a gente pode tratar um pouco depois. A segunda noção de racismo, conceito de racismo, a gente pode entender como aquele corpo de atitudes, de gostos, de preferências do plano moral, estético, que as pessoas têm com base nessa falsa crença de que há raças diferentes e inferior e superior, né? Esse conjunto de atitudes, esse corpo de atitudes, ele está emaranhado na sociedade, ele está disperso e pode se manifestar de formas múltiplas, né? A terceira noção, ou o terceiro conceito de racismo, seria o racismo institucional, né? Aquele racismo que é mais organizado enquanto um sistema de desigualdades colocado por um Estado, pelas leis, pelo como as instituições se organizaram, né? Esse racismo, ele vai além daquele preconceito que pode ser pessoal ou de uma discriminação que seja localizada, individualizada. O racismo institucional, ele transcende vontades pessoais, ele se reflete ou se materializa, por exemplo, nas imensas desigualdades econômicas entre a população negra e branca, nas desigualdades educacionais, e aí a gente pode dar um conjunto grande de exemplos de diferenças entre a população negra e a população branca no que se refere a acesso à previdência, acesso aos bens de saúde, aos bens educacionais. Vejamos que todas essas questões levantadas pelo professor Gregório neste momento nos levam a pensar que bom seria se tivéssemos ferramentas e se tivéssemos alternativas práticas e bastante rápidas para a superação dessas situações. Porque numa nação que se diz democrática e num país
marcado pela diversidade étnico-racial e pela contribuição de distintos grupos para a sua concepção, como que nós ainda podemos conviver ou como ainda podemos aceitar que essas situações desiguais permaneçam ainda no século XXI, ainda nesse contexto onde nós hoje estamos dialogando através do uso de ferramentas online, através de tantas tecnologias e de tantos meios, uma sociedade que bastante se modernizou, mas que em alguns aspectos ainda permanece, como o professor Gregório salientou, com conceitos que foram gestados no século XIX ou anterior mesmo a esse século, os quais também resultaram em inúmeras práticas de genocídios, práticas de guerras e outros movimentos totalmente contrários à promoção dos direitos e da vida das pessoas no contexto social. Sem dúvida, né? Então nunca é pouco lembrar que a população negra no histórico da nossa nação foi escravizada, que, por exemplo, a população indígena sofreu um genocídio gigantesco, material, né, de sua língua, de suas culturas. Então o racismo institucional ele se instaura no processo de confecção desse Estado, desse modelo que vivemos ainda hoje com fortes resquícios desse processo histórico do qual nós pertencemos, né? É importante dizer, para aproximar um pouco essa noção mais teórica do universo de sala de aula, do universo da escola, que para ser atacado, né, o racismo ele precisa mais do que contrapontos teóricos, né? Não é suficiente nós escrevermos sobre o racismo, diagnosticarmos o racismo. Esse é um momento importante, tem que existir, e a academia tem o dever de trabalhar essas questões, e os professores também. Entretanto, uma dimensão prática do combate ao racismo também precisa existir, né? E aí, nesse cenário que inclusive as ações afirmativas ingressam, políticas de cotas, a Lei 10.639, que inclui obrigatoriamente nos currículos das escolas de todo o país a cultura de matriz africana. Então, essas são medidas práticas que devem ser levadas a cabo, que estão nesse grupo de medidas de combate ao racismo, né, vivido no nosso país. E esse momento, penso, professor Gregório, que também, como nós abordamos nesse texto, como não dizer que nós vivemos em uma sociedade que tem marcadores sociais? E a cor é um marcador em nossa sociedade. Nós ainda somos marcados pela cor da nossa pele. E alguns estereótipos vêm em decorrência desta crença de que a cor da pele determina comportamentos e determina supostamente o que faz esta pessoa ou quem ela é. Não é difícil nós pensarmos, e aí é um tema que venho me dedicando há algum tempo, por exemplo, a questão das mulheres negras. Quais são os imaginários e os ideários que vêm quando se fala em uma mulher negra? Quando se fala principalmente em termos surgidos no período da escravidão, como a mulata brasileira. Então todos esses estereótipos e todas essas vivências culminam por processos identitários vividos por negros e negras no Brasil e também por não negros no Brasil. Porque, enfim, se nós temos uma sociedade que marca, também o próprio sujeito passa a acreditar naquele marcador como seu e naquela identidade como sua, sem ampliar a sua ancestralidade, o conhecimento de si mesmo, a partir de um ponto crucial: ser uma pessoa, ser gente e ser tratado como tal. Sem dúvida. Outro elemento que corrobora isso que a professora está dizendo é que se um aluno negro não se vê no currículo, né, não se vê no espaço escolar, é muito difícil que ele desenvolva uma identidade positiva, né? Se esse estereótipo, se esse lugar do negro na sociedade historicamente é de inferiorização, a escola, se reproduz isso de alguma maneira, ela não possibilita que esse aluno desenvolva a sua identidade de uma maneira mais plena, mais digna, que é a luta dos direitos humanos hoje, no sentido de incluir essas temáticas de valorização da cultura. Acho que é importante salientar também que esse movimento
da promoção de uma educação antirracista passa, para mim, né, passa por dois pontos bem básicos, assim, né? O primeiro seria, e esse é um desafio para a gente que está na sala de aula, tentar desmistificar ou desnaturalizar um conjunto de práticas, né? Piadas, comentários, que são de alguma maneira naturalizados na nossa cultura, e quando vai se administrar esse tipo de experiência, dificilmente a gente ingressa nela tendo como base um ponto de partida para a questão pedagógica de sala de aula, um ponto de partida para o conteúdo, né? Então o primeiro momento seria esse, né? De desmistificar algumas condutas, né? Algumas experiências. E um segundo ponto seria mais proativo, a promoção aí, né? A promoção da diversidade, né? A garantia da visibilidade da cultura negra, para que esse aluno se sinta contemplado pelo espaço onde ele vai se formar, de formação que ele mais considera, né? Então essas duas questões trazidas agora pelo professor Gregório nos fazem pensar no seguinte: praticamente todos os dias nós passamos por várias situações desafiadoras no cotidiano da escola. Sejam elas envolvendo questões étnico-raciais, sejam envolvendo outras questões pertinentes ao cotidiano da convivência entre as pessoas. Mas cabe ressaltar a importância de que nós pensemos nessas situações cotidianas como potenciais para a prática pedagógica. Então, por exemplo, no momento em que o aluno ofende o outro a partir da sua cor, ou da cor da sua pele, ou da sua condição social, se nós apenas dissermos não faz isso, isso não se faz, ou se julgarmos isso é feio ou isso é ruim, nós precisamos pensar que a prática pedagógica precisa ir além disso. Ela precisa problematizar esses contextos, e problematizar esses contextos promoverá, no nosso entendimento, essa desmitificação ou essa desnaturalização das práticas racistas na escola. Ao passo de que, quando nós passamos a compreender profundamente a cultura africana e a diversidade do continente africano e a diversidade da afro-brasilidade, né, no contexto do nosso país, que nós possamos então, para além das contribuições típicas que levantamos, né, como por exemplo a comida, a dança, algumas expressões do vocabulário, valorizar a presença dessas comunidades na atualidade e a relevância que tem para um país pretensamente democrático e para um país que se pretende promover no cenário internacional, promover-se a partir então de práticas equitativas, onde os direitos sejam extensivos a todas as pessoas. Sem dúvida. E nessa linha, essas proposições que nós estamos conversando aqui, elas vão de encontro a um hábito não tão bom que perdura em algumas escolas e no Brasil em geral, que é parte um pouco do nosso hábitos como professor, que é não reconhecer algumas práticas preconceituosas, né? Ou entender que não dando visibilidade para isso, ou esquecendo um pouco isso, a gente está de alguma forma protegendo aquele que sofreu preconceito. As últimas pesquisas nesse tema no Brasil têm mostrado que a evasão escolar, a desistência, né, a repetência da população negra, que é muito maior que da população branca, por muito ela se dá por inúmeras e recorrentes experiências de preconceito que os alunos sofrem em sala de aula, né? E nesse sentido, acho que agora a gente vai encaminhar também para um vídeo que vocês vão ver, que ilustra um pouco dessas diferenças, porque fala de infância, né? Fala da infância no Brasil e mostra alguns dados e um vídeo bonito que sensibiliza também um pouco sobre a diferença de acesso à educação e a outros bens, né, da população negra e da população branca.